Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo Gilbert Doctorow, historiador, analista de assuntos internacionais e autor de livros como Diários de Guerra, A Guerra Rússia-Ucrânia. Obrigado por voltar ao programa. O prazer é meu. A grande notícia, obviamente, é o encontro entre Trump e Putin no Alasca. Após 3 anos e meio desde que a Rússia lançou sua operação militar especial, durante a maior parte desse tempo, o Ocidente boicotou a diplomacia numa tentativa de isolar a Rússia. Agora tivemos uma reunião entre os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos. E as reações imediatas, claro, variaram desde um otimismo extremo até um pânico total, especialmente na Europa. A mídia, em particular, tem sido hostil aos esforços diplomáticos e houve tentativas de retratar Trump como fraco, a menos que ele adote uma postura dura em relação à Rússia, que é geralmente o que exigimos de todos os políticos. Acho que isso, na prática, significa prolongar a guerra. Mas, novamente, é uma cúpula importante. E eu queria te perguntar, quais são as suas principais impressões sobre essa cúpula? Bem, se tivéssemos tido essa discussão há 24 horas, eu ficaria sem saber o que dizer que meus colegas já não tivessem dito, porque todo mundo tinha um microfone à sua frente nos minutos seguintes ao encerramento da conversa. Mas, como estamos falando hoje, muitas notícias novas chegaram que espero que possamos analisar, porque elas respondem à pergunta que surgiu imediatamente após as coletivas de imprensa. Então acho que foram 12 minutos, 15 minutos, foi muito rápido, que se passaram logo após as conversas da cúpula em Anchorage. A pergunta que surgiu foi, em que os russos e os americanos concordam? Porque o Sr. Putin disse que sim, chegamos mais perto de resolver o problema. Bem, como eles chegaram mais perto? Não houve nenhuma informação divulgada por nenhuma das partes nos minutos seguintes à cúpula. Tudo isso veio à tona tanto de forma intencional quanto por um vazamento sorrateiro para a imprensa. Por pessoas, tenho certeza, como Macron. Ele não poderia resistir à tentação de chamar repórteres para mostrar o quanto sabia de algo que interessava a eles. O que estou dizendo é que os acordos básicos que Trump e Putin fizeram vieram à tona nas últimas 24 horas. O primeiro indício surgiu logo depois, e as informações mais importantes só vieram à tona, eu diria, no meio da noite ou no início desta manhã. A última informação muito importante, li amplamente reportada no Financial Times, na edição online deles esta manhã, falava sobre a questão territorial, dizendo especificamente que Putin havia proposto que a Rússia receberia ou deveria receber todo o território de Donbas, ou seja, os 2 oblasts de Donetsk e Lugansk, e que haveria um compromisso em relação aos outros 2 oblasts, que fazem parte do que é chamado de Nova Rússia. Estes são Zaporózhia e Kherson. Nesses 2 últimos oblasts, ou Khans, a Rússia concorda com o continuamento na linha de confronto. Nos 2 primeiros casos, ou seja, estritamente falando, Donbass, significando Donetsk e Lugansk, a Rússia insistiria que a Ucrânia se retirasse completamente desses territórios para que a Rússia recebesse território que ainda não havia conquistado. Nossa imprensa mentirosa disse, sim, os russos só controlam cerca de 50% do território que agora estão exigindo que seja entregue. Em primeiro lugar, dos 2 oblasts, os russos têm 98%, talvez 99%, de Lugansk. Lugansk foi o mais fácil para eles reconquistarem desde os primeiros dias da operação militar especial. Esse foi o caso. E com relação a Donetsk, antes dessa ofensiva de verão começar, os russos tinham cerca de 50% desse território. Agora eles têm 70%. Desde o início, o que a CNN e a BBC estão nos dizendo é fabricado. A concessão é uma questão de tempo e vidas, porque é evidente para qualquer pessoa com conhecimento militar que os russos tomarão toda a região de Donbass em questão de semanas.
A narrativa que vem de Kiev é que ao abrir mão de Slaviansk e Kramatorsk, cidades fortificadas entre a atual linha de confronto em torno de Pokrovsk, a leste, e o rio Dnieper, a Ucrânia estaria perdendo sua capacidade de resistir a um novo avanço russo através do Dnieper para o restante do país. Bem, essas são as mesmas mentiras e fabricações que sustentaram a narrativa ucraniana, repetida incessantemente pelos Estados Unidos e pelos aliados europeus nos últimos 3 anos. Acho que a maioria de nós, que temos a cabeça no lugar, entende que a Rússia jamais tomaria voluntariamente qualquer território ucraniano no oeste da Ucrânia, porque isso seria realmente uma ocupação e não uma governança, e eles esperariam muita dificuldade para governar essa área. Então, toda a história sobre o que os russos querem agora está clara. A outra questão menor que surgiu, que foi o primeiro sinal que eu não mencionei há pouco, foi que o Sr. Trump anunciou que mudou de opinião e agora está essencialmente alinhado com Vladimir Putin sobre o tipo de acordo que está diante de nós. Anteriormente, ele estava alinhado com os europeus e com Kiev, dizendo que era necessário um cessar-fogo imediato e incondicional, e isso estava prestes a ser imposto à Rússia. Esta cúpula deveria terminar com Putin assinando um cessar-fogo e assim por diante. O que temos agora é Trump alinhado com Putin ao dizer que isso é sem sentido, que é apenas provisório, pode ser revertido e que o que precisamos é de um tratado de paz genuíno. A diferença é muito significativa. Os ucranianos estão fazendo o possível para confundir o público em geral sobre qual é essa diferença e sugerir que uma paz genuína seria apenas preparar o terreno para uma nova ofensiva russa contra eles. Os europeus estão tentando convencer Trump da ideia de que, quando essa paz for assinada, precisaremos de forças de paz para garanti-la. Isso é pura propaganda e mentira. O ponto que o Sr. Putin está levantando é que precisamos resolver as questões subjacentes por trás desta guerra, eliminar os problemas que nos separam e que causaram o conflito. E se isso estiver consagrado em um tratado de paz, não há necessidade de forças de paz, porque não há conflito para recomeçar. Então é aqui que estamos hoje, com a Europa resistindo, encontrando qualquer lógica, por mais impossível e possivelmente irracional que seja, como o que acabei de descrever, de que um tratado de paz só prepara o terreno para a próxima guerra. Bem, essa é uma interpretação muito interessante do que são tratados de paz. Acho que, quando você tem tratados de paz desastrosos, como o de Versalhes, isso é verdade. Mas se você tem tratados de paz elaborados por pessoas inteligentes, com compromisso, diplomacia e boa vontade, então um tratado de paz é um tratado de paz. E você não precisa confundi-lo com uma trégua. Isso aconteceu nas últimas 24 horas, e é revelador. Se eu puder ir um passo além, não quero que isso se torne uma conversa longa ou uma palestra, quero dizer que realmente, Glenn, estamos vivendo numa era das trevas. É muito triste dizer isso, mas ouvi sua entrevista ontem com o membro do parlamento, o ex-funcionário alemão da ONU, falando sobre a falta de respeito, a falta de diplomacia. Deixe-me apenas mudar o termo para isso. Estamos vivendo nas eras das trevas. Este é um período de ódio, um período de propaganda vil, um período de impunidade, onde aqueles que cometeram crimes, incluindo crimes graves e traição, saem impunes, sem nunca serem levados à justiça e sem medo de que seus crimes sejam totalmente expostos e que pagarão por eles. É aqui que estamos hoje, e isso é terrível. Volto aos Estados Unidos, ao Sr. Obama, que nunca fez nada em relação aos culpados pela invasão do Iraque. Então todos eles continuaram lá. O Sr. Cheney estava por aí. Ah, sim, meu último comentário é sobre a primeira reação da imprensa britânica e também de parte da imprensa dos Estados Unidos. Como eles reagiram à cordialidade e ao caloroso acolhimento de Trump a Putin? Bem, ou dizem que Trump está sendo manipulado por Putin, e que é estranho, já que a corte deixa de calor para conversas. Então o que eles fazem?
Eles nos lembram: ei, eles estão se encontrando no Alasca porque não há muitos lugares onde o Sr. Putin e Trump possam se encontrar. Porque, lembra disso? O Sr. Putin é um criminoso de guerra, e ele foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional. Bem, eles tiraram essa carta da manga, caso alguém tivesse esquecido, essa completa distorção da justiça sobre o suposto sequestro de milhares, ou talvez fossem algumas dezenas, de crianças ucranianas que estavam no meio da zona de guerra, sem pais ou responsáveis. Enfim, essa é minha longa introdução sobre onde estamos hoje. Bem, você está certo sobre a parte do ódio e sobre o resto também. Mas a questão do ódio é bastante interessante, porque durante a Guerra Fria, quando você conversava com Stalin, Khrushchev ou qualquer um do outro lado, ainda assim havia algum respeito. Você os tratava de forma adequada. Havia diplomacia. Era possível discutir quais são as verdadeiras preocupações de segurança deles. Como podemos estar intensificando essas preocupações? Como podemos aliviá-las? Nada disso existe hoje. Em vez disso, tenho a impressão de que você é obrigado a odiar. O ódio se torna uma forma de demonstrar nossa moralidade. Então, como você pode se encontrar com um criminoso de guerra? Eu até tive pessoas das Forças Armadas me perguntando: como é possível ter diplomacia quando alguém atacou outro país? É justamente nesse momento que se faz diplomacia. Quero dizer, essas são pessoas que estão em posições de liderança e falam com moralismo excessivo, o que torna impossível realmente fazer algum bem no mundo, dialogando com o outro lado. Mas em termos do que parece ser uma conquista importante, acho que a conquista da paz seria que Trump, como você disse, se afastou do cessar-fogo, que não significa paz, e passou a abordar as causas profundas. Para mim isso é interessante, porque na Europa, desde os anos 1990, decidimos, vamos criar uma nova Europa organizada em torno da UE e da OTAN. Todos devem fazer parte, exceto a Rússia. E a Rússia também não deve ter poder de veto ou voz sobre o que fazemos, porque não faz parte da OTAN. Então, essencialmente, criamos e institucionalizamos a exclusão da Rússia da Europa. E meio que fingimos que a Rússia não existia. Mas na realidade, tudo o que você faz ao negar a Rússia, qualquer voz em instituições internacionais, para defender e representar seus interesses de segurança, é deixar a opção militar como a única. E neste momento, criar as condições para, bem, apenas um cessar-fogo, depois colocaremos forças de paz, ou seja lá como você queira chamar isso lá, não vai funcionar. É uma questão de bom senso. Se você quer acabar com o conflito militar, precisa abrir um espaço político, com instituições onde os russos também possam sentar à mesa e dizer: olha, vocês não podem colocar seus mísseis nas nossas fronteiras. Nós não podemos colocá-los no México. Vocês não podem colocá-los aí. E então encontrar um acordo comum. Isso costumava ser senso comum, mas novamente também era senso comum conversar uns com os outros com respeito básico e não criminalizar a diplomacia. Mas parece ser algo do passado. Em termos de resolver a questão da Ucrânia, isso é bastante importante. Acho interessante aceitar a premissa russa de que precisamos abordar as causas profundas. De certa forma, tivemos essa confirmação de todos os europeus, que agora estão em completo pânico. O que achei interessante, porém, é que também parece haver um foco intenso no bilateralismo, ou seja, Rússia e Estados Unidos não são simplesmente reféns do que acontece na Europa. Eu queria saber como você interpreta esse foco nas relações bilaterais. Bem, acho que se eu tivesse que escolher um momento, mas quero voltar à questão do ódio e à questão do respeito, a falta de respeito que você mencionou. Há algum tempo, quando eu mantinha correspondência regular com o professor Stephen Cohen, ele insistiu comigo, quando eu estava prestes a escrever algo sobre a visita de George Soros a Bruxelas e sua incapacidade de lembrar de qualquer coisa no palco, eu estava prestes a mencionar a senilidade em meu artigo, que eu deveria ter cautela.
Isso foi há 10 anos. O homem ainda está vivo. Ele me alertou que a argumentação ad hominem é realmente inaceitável no discurso acadêmico. Eu discordei e continuo discordando. Os russos, como você provavelmente percebeu já que passou bastante tempo lá, não acreditam mais em frenologia. Eles não atribuem muito significado ao formato do crânio de alguém, quero dizer, a parte de cima, por exemplo, ou a parte de trás. Mas eles levam a fisionomia muito a sério. Eles levam a expressão facial muito a sério. E os americanos fingem que isso não existe. Qualquer pessoa que acompanhava o Dick Cheney devia ter percebido que ele tinha problemas mentais só pelo sorriso torto. Mas você realmente não podia falar sobre isso, porque seria um comentário ad hominem. Quero dizer, mas o sorriso dele, curiosamente, como o nariz ou as orelhas, o sorriso é algo que você faz. E isso te diz algo sobre o que está por trás do rosto. Mogherini, ela ficou mentalmente doente durante o serviço. Você podia ver no rosto dela a tensão, e ela perdeu a concentração. Ela não estava à altura do cargo. Certo, já fiz meu ponto. O que se pode dizer sobre a decadência da cultura política no Ocidente? Sabemos sobre a decadência dos Estados Unidos. Nunca chegou muito alto, com algumas exceções. Mas mesmo a partir desse patamar mediano, houve uma queda desde os anos 1990. Na Europa, é um colapso intelectual. Quando eu estava crescendo nos Estados Unidos, ouvia pessoas dizendo, os britânicos, eles falam tão bem. Eles sempre tiveram pessoas da alta sociedade comandando o governo. Não dá para dizer isso agora. Eles tiveram uma sucessão de idiotas que eles mesmos, a City de Londres, criticaram quando derrubaram. Foi a Truss, esqueci quem foi, que durou tipo 6 semanas. Durou menos que uma alface iceberg, porque era intelectualmente incompetente. O que dá para dizer sobre a Kallas? Ela é motivo de piada na Rússia. O que dá para dizer sobre a Annalena Baerbock? Que a Alemanha teria no seu gabinete uma imbecil como ela, quero dizer, ela é uma imbecil. É impensável. E então, como esperar respeito, diplomacia e o resto dessas pessoas que são selvagens, sem educação, sem conhecimento de nada, pessoas que falam sobre uma mudança de opinião de 360 graus? Isso é desprezível. Acho que precisamos analisar os processos democráticos que estão colocando esses idiotas no poder antes de começarmos a dizer se eles veem isso ou não veem aquilo. Isso precisa ser reexaminado. Aqui na Bélgica, temos cientistas políticos muito bons que passam muito tempo discutindo processos eleitorais, porque temos essa situação maluca de duas nações sob o mesmo teto, os flamengos e os francófonos. E por isso, eles tentam encontrar soluções muito inventivas e progressistas para esses problemas. Esse tipo de criatividade precisa ser mais utilizado dentro da Europa para encontrar soluções que tragam pessoas competentes para a linha de frente. Elas não estão lá. E nessas circunstâncias, você tem a reação absurda à cúpula de ontem que vemos nas capas dos jornais europeus. Eles simplesmente não estão à altura do desafio. Você abordou em alguns dos seus programas recentes essa questão sobre a Europa se tornar geopoliticamente irrelevante. Bem, por causa do baixo nível da cultura política na Europa atual. Não há grandes figuras. Existem algumas pessoas corajosas, como Orbán e Fico, mas não há grandes figuras. Não quero dizer que grandes figuras sejam sempre sábias ou agradáveis, mas suas capacidades intelectuais, sua habilidade de enxergar as questões em uma perspectiva mais ampla, isso não existe hoje. Me desculpe, agora que me desviei um pouco, perdi o fio da sua pergunta. Você poderia me lembrar? Eu queria perguntar sobre o foco no bilateralismo, mas se eu puder fazer um comentário rápido sobre a entrevista que fiz ontem com Michael von der Schulenburg. Ele não é apenas um membro do Parlamento Europeu, mas como secretário-geral adjunto das Nações Unidas, passou 34 anos em zonas de conflito. Ele não morava na Alemanha e viajava para lá, ele residia nesses lugares. Ele tinha casas.
ele viveu nas zonas de conflito por 34 anos. E agora, ao vê-lo, sabe, ele via esperança em todas aquelas áreas. Mas na Europa agora, ele parece simplesmente arrasado, desanimado. Ele não vê soluções, porque ninguém está enfrentando os problemas. E tive essa impressão nesse país também. Se você critica, porque me disseram que eu critico muito a Europa, mas sim, eu critico. Acho que você critica para corrigir o rumo, mas, bem, se você não gostou, então não deveria mais morar aqui. Quer dizer, essa é a mentalidade. Se você gosta da Europa, então tem que apoiar todas as políticas da von der Leyen e do resto desse hospício. Ou também, se você se importa com a Ucrânia, então você simplesmente deve enviar mais armas e manter a guerra, mesmo sabendo que isso só vai levar à destruição daquele país. Eles nunca vão conseguir reconstruir. Não vão ter o território, o povo, a infraestrutura. Quer dizer, isso não faz sentido algum. Mas essa é a mentalidade na Europa agora. Apenas faça o que mandam e apoie qualquer política insana, senão você está do lado do inimigo deles. É só. É algo. Acho que toda a razão foi desligada. Enfim, acho que o bilateralismo era o caminho que eu estava seguindo. Bem, isso já aconteceu no passado, remontando à queda da União Soviética e a nova era promissora que se abriu nos anos 90. Eu tinha colegas que estavam tão entusiasmados com a oportunidade de amizade e cooperação entre americanos e russos, cooperação estratégica em todos os domínios. Do meu ponto de vista, no final dos anos 90, eles ainda diziam isso. E eu pensava, meu Deus, temos sorte de não estarmos em uma daquelas frentes neste momento, e vocês querem ser aliados estratégicos. Simplesmente não é razoável. Mas voltando ao que sustenta esse tipo de cooperação estratégica, geralmente os negócios fazem parte disso, e o comércio também. Quando o Sr. Nixon fez sua distensão com a União Soviética, ele incentivava ativamente executivos americanos a irem para lá, fazer negócios, comercializar e investir em capacidade de manufatura lá. Neste caso, ao meu ver, a base para o bilateralismo realmente não existe entre os Estados Unidos e a Rússia. As economias deles nunca foram complementares da mesma forma que as relações entre Rússia e Europa foram. O volume de comércio entre os dois países nunca foi muito grande. Não é que tenha caído de grandes alturas, ele nunca atingiu grandes alturas. Não por falta de vontade, mas porque a economia não aproximou as pessoas da mesma forma que aproximou alemães e russos. Por exemplo, no fornecimento de energia e matérias-primas, que era algo que o Sr. Macron defendia quando ainda via a Rússia de forma positiva. Portanto, essa base muito sólida para um verdadeiro bilateralismo não existe. E aqueles que defendem o projeto de um túnel ferroviário ou uma ponte sobre o Estreito de Bering, isso são brinquedos. Isso não é sério. Isso não vai construir uma base para um verdadeiro bilateralismo. Os Estados Unidos e os russos têm interesses na governança mundial, o que já deveria ser suficiente para justificar relações decentes e cooperação em várias áreas da segurança global. Mas expandir isso, ter relações culturais, ter laços econômicos de grande magnitude, é algo irrealista, considerando as condições básicas de quem produz o quê e quem compra o quê. Não está lá. Ainda assim, como eu disse, os interesses geopolíticos comuns deveriam ser suficientes para o bilateralismo. Quanto ao resto do mundo, bem, o bilateralismo não impede que ambos participem de sociedades regionais de comércio e outros interesses, incluindo interesses tecnológicos. Não é algo exclusivo. Certamente a Rússia não vai fechar a porta para o BRICS em prol de relações calorosas com os Estados Unidos. Quanto ao Sr. Trump, ele está ocupado fechando a porta para o mundo. Então essa questão para ele não existe. Eu cobri isso, quero dizer, da forma que você esperava ou não respondi a pergunta da maneira que você procurava. Sim, bem, eu acho que sim. Existem, claro, limites para a participação econômica.
Mas como você disse, a questão geopolítica, o controle de armas, há muitas outras coisas a serem feitas. Mas mesmo na esfera econômica, não acho que a Rússia vá se afastar do BRICS. Acho que essa iniciativa da Grande Eurásia que eles estão perseguindo agora, que substituiu o objetivo anterior de uma grande Europa que incluísse a Rússia, é algo bastante permanente. Mas os russos querem, acredito, um equilíbrio maior de dependência. Ou seja, eles não querem uma dependência excessiva de um ator como a China, que é mais poderosa do que eles, já que a Rússia sempre será mais dependente da China do que a China é da Rússia. Eles não podem ser economias iguais. Mas a assimetria pode ser compensada se eles simplesmente diversificarem, tiverem mais parceiros e não colocarem todos os ovos na mesma cesta. E eu acho que, sob essa perspectiva, seria do interesse deles ter melhores relações comerciais com os Estados Unidos. Também mais previsibilidade, eu diria, o que seria bom para ambos os lados. Mas não. Eu acho que se a ambição de Trump é que a Rússia vire as costas para a China, isso é uma fantasia, isso não vai acontecer. Mas em termos do que pode ser aprendido com a cúpula no Alasca, acho que um dos motivos pelos quais mais pode ser aprendido agora, em comparação com 24 horas atrás, é que uma reunião já vai ser marcada entre Trump e Zelensky na segunda-feira, se não me engano, o que é daqui a poucas horas. Mas com base no que eles vão discutir, você sabe sobre o que será essa reunião. E isso te diz algo sobre como foi o encontro entre Putin e Trump. Bem, os europeus estão contando com isso. Eles estão preparando Zelensky para a reunião com Trump, partindo do pressuposto de que, se ele for devidamente orientado, poderá evitar tocar em pontos sensíveis com Trump e evitar o tipo de explosão que aconteceu há 6 meses, quando se encontraram no Salão Oval, e que ele pode mudar a opinião de Trump. Afinal, todos sabemos que Putin manipulou Trump. Trump falava em cessar-fogo quando foi para a cúpula e falava em tratado de paz quando saiu da cúpula. Então, bem, eu poderia mudá-lo de novo. Acho que eles estão perdendo o ponto principal. O que Trump tem divulgado são apenas informações falsas, informações enganosas, para deixar seus oponentes desequilibrados, para confundir a imprensa sem ser influenciado por ninguém. Ele está apenas muito gradualmente colocando em prática o que certamente já tinha em mente antes. Isso levanta toda a questão. O que ele sabe? Quero dizer, muitos dos meus colegas assumem que ele é superficial, que não tem concentração, que muda de opinião de um dia para o outro e que é mal informado. Quando ele repete que os russos perderam 1 milhão de homens, ou que estão perdendo 30 mil por mês, eles dizem, viu, ele está recebendo informações erradas de seus assessores. Fico realmente surpreso com a falta de imaginação dos ex-analistas da CIA. É deprimente. Bem, talvez isso seja uma boa notícia. Isso mostra que a CIA realmente não tem muito talento analítico em determinado momento. O que é, não quero dizer que toda instituição seja assim, mas quando olho para alguns comentários dos analistas, fico chocado. Pensar que Trump saberia menos do que eles é muito estranho. Tenho certeza de que ele sabe de tudo. Quando ele disse que a Rússia é uma máquina de guerra, isso já diz tudo. Ele não precisa entrar nos números, nas estatísticas de mortes. Ele estava repetindo as bobagens que a imprensa anda dizendo, de novo, para deixá-los desequilibrados, para fazê-los pensar que ele pensa como eles. Quando é muito improvável que ele pense como eles, ou que tenha aceitado qualquer um dos relatos absurdos sobre como o campo de batalha realmente está. Então eu acho que ele está bem informado. Acho que ele tem seu próprio caminho para como isso vai se desenrolar. E isso nos leva à questão que você acabou de levantar. O que vai acontecer amanhã? Acho que ele vai repetir o que disse ao Zelensky por telefone, que adotou a posição dos russos em relação a como essa guerra deve terminar e em que prazo.
E essa parte do fim da guerra significa que a Ucrânia vai ceder de uma vez por todas, não temporariamente, mas provavelmente de jure, que perdeu o Donbass e partes das outras duas regiões que mencionei, a parte da Nova Rússia, que é Zaporígia e Kherson, e que não terá um exército acima de determinado tamanho e que não fará parte da OTAN, nem irá ingressar nela. Quando você observa os comentários vindos da Europa, até mesmo ontem, dizendo, é só temporário, eles não podem entrar na OTAN. Eles não estão ouvindo. Eles não estão ouvindo Trump. Ele deixou claro, nunca. Aí você tem toda a questão da coalizão dos dispostos, a prontidão para colocar tropas, botas no chão, na Ucrânia, para proteger o país de mais agressões russas. Acho que as notícias que os europeus divulgaram, de que Trump está a bordo, embora não saibam até que ponto os Estados Unidos vão participar, acho que são notícias falsas. Acho que eles estão tentando, novamente, armá-lo, colocando em sua boca palavras que ele nunca disse, ou, se disse, palavras que nunca teve a intenção de cumprir. Porque a maneira dele lidar com seus inimigos geralmente não é contradizê-los diretamente, mas dizer o que eles querem ouvir e depois fazer o que ele quer fazer. Então a reunião de amanhã, acredito, será muito difícil para o Sr. Zelensky. Acho que os europeus não vão tirar nenhuma satisfação disso. E imagino que Trump está preparando o terreno para virar as costas para a Ucrânia e para os europeus quando eles mostrarem que estão colocando um obstáculo no processo, como o Sr. Putin disse em sua coletiva de imprensa após a cúpula. Bem, existem acho que duas hipóteses diferentes em relação à retórica do Trump, que costuma mudar bastante. Como você disse, a primeira, que ouço com mais frequência, é que ele é desinformado, não sabe o que está dizendo ou é simplesmente burro. Mas, alternativamente, como você sugeriu, também é preciso reconhecer a realidade de que ele está em uma situação difícil, porque precisa navegar entre duas posições que aparentemente são irreconciliáveis. De um lado, não são apenas aliados hostis na Europa, Zelensky, e de fato, o establishment político de Washington, que não quer nada do que ele está tentando fazer. E do outro lado está a Rússia, com exigências bastante altas em relação ao que quer nesse acordo de paz, considerando que isso já está sem solução há 30 anos. Bem, isso me lembrou um pouco de uma entrevista que fiz com Fyodor Lukyanov. Ele, na verdade, ocupa vários cargos. Nós costumávamos trabalhar juntos no mesmo departamento em Moscou. Todo ano, no Valdai Discussion Club, é ele quem senta ao lado do Putin, entrevistando. Ele fez uma boa observação, porque eu perguntei, o que você acha dessa retórica do Trump, mudando de um lado para o outro? Ele disse que precisamos ver em que ponto ele começa, porque os europeus, claro, boicotam toda a diplomacia. Eles não querem conversar com a Rússia. O Zelensky descartou conversar com a Rússia. Ele não quer negociações, nem diplomacia, só mais armas. Qualquer outra coisa é inaceitável. Mas o Lukyanov estava destacando. Basta olhar para os passos graduais. E agora, 2 meses depois, você tem a França discutindo se deve ou não reabrir a diplomacia com a Rússia. Você tem o Zelensky, bem, ele está enviando sua equipe, eles estão se reunindo com os russos, conversando, procurando uma forma de resolver isso. Então tem que haver um processo passo a passo. Então quero dizer, talvez seja um pouco dos dois. Talvez algumas das informações o Trump realmente não domine. Mas acho que, como você disse, ignorar essas posições difíceis entre os russos exigentes e os europeus, e Zelensky, que são muito inflexíveis e exigentes, que ele tem que navegar, não tenho certeza. Mas também ouvi outra teoria, que também considero provável, que os Estados Unidos não estão necessariamente tão ansiosos para abrir mão de todo o controle sobre a Rússia, mas sim querem terceirizá-lo para os europeus. Eu queria saber o que você pensa sobre isso. Bem, isso certamente teria sido uma boa interpretação
antes de Trump e seus associados desmantelarem a CIA, desmantelarem o Fundo Nacional para a Democracia, antes de tirarem todos os caras maus que conseguiram encontrar do governo federal. Eu não sei quem está continuando esse tipo de intervenção. Intervenção neoconservadora. Talvez seja só a Fundação Soros ou organizações semelhantes. Certamente os britânicos estão profundamente envolvidos nisso, provavelmente muito mais responsáveis por esses desenvolvimentos nefastos do que os americanos. O problema com Trump, e que me coloca numa posição desconfortável, é o contraste gritante entre o que ele faz como pacificador na Ucrânia e o que faz como facilitador do genocídio em Gaza. Quando ouvi, acho que foi no Político, sim, uma entrevista esta manhã na BBC sobre o Sr. Trump como pacificador e como dói para ele ouvir sobre pessoas sendo mortas na guerra, o que posso dizer? Esse não é o Trump pelo qual eu faço apologia, por assim dizer. Eu sou a favor do que ele está fazendo na Ucrânia. Acredito que é bem planejado, que ele tem uma assistência muito competente em Steve Witkoff para mantê-lo na linha, para manter seu pensamento sólido. Mas é claro, ele está trabalhando com o mesmo Witkoff, fazendo essa cooperação muito desagradável com o governo de Netanyahu em um genocídio. Então é um quadro misto, um quadro muito misto. It's a mixed picture, a very mixed picture. But to think that he shifts from day to day, no, I can't. Mas pensar que ele muda de opinião de um dia para o outro, não, isso eu não suporto. Tá claro que há um compromisso muito forte desse homem em buscar a paz na Ucrânia. Não porque ele ame a paz ou se preocupe com as pessoas sendo mortas, mas por motivos muito maiores, por causa de como ele quer remodelar a geopolítica global. E sim, claro, você está certo. A ideia de separar a Rússia da China é uma obsessão de muitas pessoas do círculo dele, começando pelo Rubio, seu secretário de Estado. Então isso certamente está guiando sua atenção para a Rússia e suas tentativas de lidar de forma diplomática e cordial com o Sr. Putin. Acho que a Rússia teria sido mais vulnerável a ser influenciada por isso antes, porque desde 1994, quando estabeleceram a OSCE, eles pensaram, ok, agora finalmente temos uma Europa inclusiva. E então veio 1999, com a expansão da OTAN, e eles sempre tentaram encontrar um acordo. Sob Medvedev, em 2008, eles apresentaram essa proposta para uma nova arquitetura de segurança europeia. Em 2010, Putin impulsionou essa ideia de uma união entre a UER e a Rússia, e isso continuou até 2014. Mas 2014, acho que foi quando as coisas começaram a desandar e eles começaram a mudar o foco para a OTAN, de uma grande Europa para uma grande Eurásia. No entanto, em 2022, acho que isso selou o destino de vez. Mas se isso tivesse acontecido lá em 2008, 2007 e 2008, quando Putin fez aquele discurso em Munique, acho que ali foi meio que a última chance de aceitar incluir a Rússia nessa Europa que estavam construindo. Including Russia into this Europe they're building, I think it's just too late at this point. Acho que neste momento já é tarde demais. Além disso, eles não veem um futuro na Europa, embora isso também seja importante. Não é só que veem a Europa como hostil e estagnada, mas também que os russos têm menos bagagem histórica na Ásia e lá existem mais gigantes. Eles não são tão temidos ou odiados e as economias são melhores. É difícil argumentar contra isso. Se você considerar o ponto de partida, o que está no interesse da Rússia, faz sentido que eles não estejam mais realmente para a Europa. Não vamos falar sobre a Europa. Vamos falar sobre quem comanda a Europa. Quem comanda a Europa é a Alemanha. E a responsabilidade por essa oportunidade perdida recai diretamente sobre ela, junto com Merkel em 2008. Você mencionou a iniciativa Medvedev. Eu acompanhei isso de perto quando foi apresentada. Foi muito mal preparada pelos russos. O Sr. Lavrov tentou reviver essa iniciativa depois que foi sumariamente rejeitada pela Merkel, tentando dar alguma vida a ela porque o texto que Medvedev divulgou, e acho que ele publicou nas redes sociais, ele estava tentando ser moderno, bem atualizado.
Os Estados Unidos ainda usavam a diplomacia pública como uma bandeira, e ele tentou se aproveitar disso. Enfim, foi mal feito. Mesmo assim, ela descartou imediatamente. Nós já temos segurança. Chama-se OTAN. Não nos incomode. E isso foi uma oportunidade perdida desastrosa, porque o Sr. Medvedev, digam que ele era o substituto do Putin, mas ele era o presidente. E ele não tinha uma placa no peito dizendo substituto. Ele podia fazer algo, assinar algo, negociar algo. E todo mundo dizia, a Merkel fala russo, ela se dá bem com eles. Ela é a intermediária com os russos, e assim por diante. Ela odiava os russos desde a infância, obviamente. E ela os tratava com desprezo da forma mais grosseira. Quando em 2012, ela encerrou toda a conversa sobre viagem sem visto, dizendo, não vamos deixar esses bandidos entrarem em nosso país, como se todo russo fosse um oligarca. E aqueles oligarcas ladrões conseguiram entrar no país de qualquer jeito, mas os cidadãos comuns não puderam. Ela foi o ponto de partida para onde estamos hoje. Digo isso porque ela tinha o controle da nomeação do presidente da comissão. Juncker foi colocado lá por sugestão dela, porque era administrável no sentido usual, ou seja, eles tinham algo contra ele. Então ele estava sob o controle dela. O Parlamento Europeu estava efetivamente sob o controle dela, porque o Partido Popular Europeu, mesmo naquela época, certamente em 2015, tinha controle total do Parlamento Europeu. E ela perdeu a oportunidade. Por quê? Não foi por acaso, porque a Alemanha já tinha feito a mudança. A Alemanha não estava mais interessada no leste. A Alemanha estava interessada na Mitteleuropa. A Alemanha havia encontrado colônias muito boas na Polônia e na República Tcheca para mão de obra muito barata, facilitando sua indústria de exportação de bens manufaturados. Eles nunca instalaram, especialmente na Polônia, produção de ciclo completo. Eles colocaram apenas produção de partes e peças. Assim, os poloneses não tinham nada, os alemães tinham tudo. Todo o lucro das exportações ficava com eles. E considerando que os interesses econômicos da Alemanha, o número de alemães empregados graças à Mitteleuropa, sem dúvida superava muitas vezes os 400 mil alemães em 2015, que, segundo se dizia, deviam seus empregos ao comércio com a Rússia. A Alemanha decidiu economicamente, o Mittelstand decidiu, que a Mitteleuropa, os amigos dentro do antigo bloco soviético, eram mais valiosos para eles do que boas relações com a Rússia. E aconteceu que esses países, Polônia e os Bálticos, são antirrussos, e a Alemanha se juntou ao grupo antirrusso. Então eu digo que podemos falar sobre os erros da Europa, mas acho que estamos perdendo o ponto principal. Estamos perdendo o ponto hoje, considerando onde o Sr. Merz está. Ele não surgiu do nada. Ele é um resultado direto dessa guinada alemã contra a Rússia. Ele é um caso agravado, é um caso feio, mas segue a mesma linha que você pode encontrar em 2008. Ainda era melhor em 2014, com os acordos de Minsk, dos quais ela foi parte. Ela era antirrussa, e ela e a Alemanha controlavam as instituições europeias. Sim, exatamente como dissemos. A proposta de 2008 do Medvedev para uma nova arquitetura de segurança europeia não propunha, na verdade, substituir ou dissolver a OTAN. Ela reconhecia apenas que precisamos de um guarda-chuva pan-europeu mais amplo sobre isso, porque a OTAN é um bloco militar. Ela tem uma segurança de soma zero. Não adota o conceito de segurança indivisível. Então, para não acabarmos numa situação em que os estados na fronteira, seja Ucrânia, Moldávia ou Geórgia, tenham que escolher entre leste e oeste, e a sociedade seja dividida e puxada em direções opostas, precisamos de alguma arquitetura de segurança comum para não ficarmos presos a essa lógica de soma zero. Era isso. E eles jogaram um balde de água fria nisso. Então eles jogaram um balde de água fria nele. It poured cold water on him. And this was a terrible mistake.
E isso foi um erro terrível. Eles não tinham um bom conhecimento da Rússia. Eles deveriam ter entendido que este era o homem mais otimista e positivo governando a Rússia em, sei lá, 200 anos. Não havia ninguém como Medvedev. Ele tinha uma disposição muito favorável ao Ocidente. Era uma pessoa muito extrovertida. E confundi-lo com o Medvedev de hoje é um erro enorme. Ele era um potencial bom amigo da Europa. E eles o desprezaram. Eles o humilharam. Eu me lembro de quando morava na Rússia, de como falavam dele. Ele é fraco, blá blá blá. Ele se expôs e foi humilhado. De novo, é irreconhecível comparado ao Medvedev que vemos hoje, que imagino aprendeu com o passado e se tornou muito mais agressivo. Minha última pergunta é mais simples. O que você acha da reunião que aconteceu no Alasca? Isso é, como alguns sugeriram, apenas para ficar o mais longe possível da Europa, livre desse conflito. Não, eu acho que Trump foi aconselhado. Não acho que ele tenha iniciado isso. Mas certamente ele tinha conselheiros muito inteligentes que fizeram isso pelo simbolismo, e há muitos elementos simbólicos na escolha do Alasca. Alguns deles já foram apontados, inclusive durante a coletiva de imprensa após a cúpula, mas outros geralmente não foram mencionados. Como eu disse, a primeira coisa que queria destacar é que o Alasca foi comprado, e isso poderia ser um modelo de como acabar com a guerra na Ucrânia, se alguém quisesse adotar essa ideia. Parece que ninguém quer. E outra coisa é que, apesar de estar fora do controle russo desde 1867, acho que esse foi o ano da compra, há uma comunidade russa ativa lá, incluindo o patriarca, o metropolita, que Putin encontrou ontem para lhe entregar 2 ícones de Moscou. E há muitas comunidades de igrejas ortodoxas na região, com a maioria dos congregantes sendo esquimós, inuites, para ser mais preciso. E a proximidade física serve para lembrar a todos que Rússia e Estados Unidos não são separados por oceanos, mas sim por 4 quilômetros de mar. As 2 ilhas que ambos possuem, no meio do Estreito de Bering. Isso é importante. Também seria, como acontece em solo americano, que as possibilidades de escuta telefônica, escuta telefônica é um termo antiquado, simplesmente de bisbilhotar as comunicações, seriam maiores do que se estivesse ocorrendo nos Emirados Árabes Unidos ou na Arábia Saudita. Não vamos nos enganar, esses lugares devem estar cheios de escutas. E se eles quisessem ter total confidencialidade, até é claro, o momento em que passassem a informação para o Macron sobre o que decidiram, ponto em que a confidencialidade acaba imediatamente. Ainda assim, se quisessem alguns momentos de confidencialidade, isso seria melhor garantido nos Estados Unidos. Também deu ao Sr. Trump a oportunidade de fazer um B-2 sobrevoar o local, só para lembrar ao Sr. Putin, caso ele tivesse esquecido, que os americanos realmente têm um pouco de tecnologia por aí. Então, em muitos aspectos, foi muito conveniente. Além disso, a questão dos direitos de voo, se fosse realizado em alguns lugares, seria difícil para os russos obterem autorização de passagem aérea. Aqui não houve esse tipo de problema. Eles simplesmente voaram sobre seu próprio território até entrarem no espaço aéreo americano. Esses foram os motivos. Claro, também houve a oportunidade para Putin prestar homenagens aos 9 aviadores soviéticos russos, cujos túmulos ficam próximos daquela base e que ele visitou após a cúpula. Tudo isso é muito importante simbolicamente e serve para diferenciar essa reunião de todas as outras que já foram ou serão realizadas enquanto as negociações da guerra continuam. Sempre que os russos querem se aproximar dos americanos, eles geralmente destacam o esforço de guerra conjunto na Segunda Guerra Mundial. Mas acho que isso também pode ser algo positivo, o fato de terem esse patrimônio cultural compartilhado encontrado no Alasca. O fato de que foi comprado em 1867, após a Guerra Civil,
em vez de ter sido tomado à força, facilita a celebração de uma herança comum ali, ao contrário do que seria se tivesse mudado de mãos de forma mais brutal. Não sei. Realmente me pegou de surpresa. Eu apostava nos Emirados Árabes Unidos, ou na Arábia Saudita. Então eu estava enganado nisso. E Gilbert Doctorow, muito obrigado pelo seu tempo. Gilbert, Doctor, thank you so much for your time. Obrigado por me convidar.